A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, queridos. Jesus, no livro de João, no capítulo 5, versículo 25, ele diz assim aos judeus que estavam ali perseguindo Jesus e Jesus ali, trazendo eles, como em toda oportunidade, o ensinamento. Jesus disse assim no versículo 25: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Um versículo antes dessa palavra, no versículo 24, Jesus ele diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Queridos, o homem, todo ser humano, após o pecado lá no Éden, no início, o homem, ele que tinha vida, que o Senhor, ele fez o homem, criou o homem e o fez à sua imagem e semelhança, tendo o homem por desobediência a Deus, pecado, ele passou a ter a morte espiritual, ele morreu espiritualmente. Houve a separação entre o homem, o espírito do homem e o espírito de Deus. Então o homem passou a ser morto espiritualmente. Mas o Senhor, ele enviou ao seu tempo o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra dele, que o Senhor, o nosso Deus, ele amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, as pessoas, cada um de nós, de tal maneira que ele enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha se perder, não venha ser condenado, mas que venha a ser salvo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para nos dar a vida eterna, para que nós não tivéssemos a morte eterna, mas sim a vida eterna. Essa é a vontade, esse é o amor de Deus por nós. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui, ele fala com os judeus que quando o Senhor Jesus Cristo ensinava, muitos deles, eles fechavam o coração. As pessoas estavam ali mortas espiritualmente. E o Senhor Jesus Cristo tinha nele a vida, as palavras de vida eterna. A palavra diz em João, no capítulo 1, que nele estava a vida. E a vida era a luz do homem. Nele estava a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. E muitas pessoas, não só antigamente, como esses judeus, nos dias de hoje, fecham o coração, estão mortos espiritualmente e não abrem o coração para que a palavra do Senhor entre. As pessoas estão mortas espiritualmente, estão nesse mundo vivendo, fazendo tantas coisas, mas espiritualmente estão mortas. E haverá aquele grande dia que o Senhor, ele vai voltar e haverá um julgamento e ele vai ressuscitar todos e muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a morte eterna. Queridos, hoje é o dia em que o Senhor, ele nos chama para ouvir a voz dele. O Senhor Jesus Cristo diz no versículo 25 que vem a hora e agora é o nosso tempo em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem, aqueles que a ouvirem, que derem ouvidos à voz do Filho de Deus, à palavra de Deus, estes viverão, estes vão ter vida com Deus, estes vão ter vida, vão ter Espírito Santo dentro dele, vão ter vida de Deus, vão ter as palavras de Deus dentro de si. A palavra de Deus, ela vem, ela vivifica. A palavra de Deus, quando entra no coração do ser humano, ela mata o pecado, ela mata o próprio eu, ela traz a vida de Deus, ela traz conserto, ela traz reconciliação. A palavra de Deus é a palavra de reconciliação com Deus, é o acerto que nós temos com Deus, porque o Senhor, ele enviou o Filho dele, ele enviou para pagar pelos nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados, mas ele também veio trazer as palavras de vida eterna, as palavras que nos limpa e nos purifica do pecado e que traz vida de Deus para nós e que nos torna novamente filhos de Deus. Então, queridos, é necessário que a palavra de Deus, ela venha entrar no nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, aqui no versículo 24, ele diz
diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aquele que ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo e crê em Deus, não só ouve a palavra, mas crê no Senhor, ele tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque aquele que crê no Senhor, que crê na palavra dele, e aquele que crê não somente acredita e toma conhecimento, mas ele passa a viver a palavra de Deus, ele passa a obedecer a Deus, ele passa a ser limpo, ele passa a deixar a morte espiritual, porque a luz, a palavra de Deus, as palavras de vida eterna, a luz de Deus entra na vida da pessoa e traz vida e ilumina tudo que há dentro da pessoa e mostra o que está errado e mostra o que precisa ser limpo na vida da pessoa e traz aquilo que Deus quer para nossas vidas através da palavra dele. Essa pessoa, ela se torna viva espiritualmente. Ela passa a ter a vida de Deus em si mesma, porque ela passa a praticar aquilo que Deus ensina, ela passa a obedecer a Deus, ela passa a viver ali, a ter aquele conserto com Deus, porque lá no início o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus e o homem perdeu a vida de Deus que havia nele, ele perdeu a presença de Deus, ele se separou de Deus. Mas hoje, quando nós tomamos a decisão de obedecer a Deus, de deixar o erro, de deixar o pecado, de nos deixar ser limpos, ser moldados, ser tratado pela palavra de Deus, então nós passamos novamente a ter a presença de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele vem e faz morada em nós, e ele começa a nos ensinar todas as coisas, e a palavra do Senhor, ela entra dentro de nós como uma água purificadora que vai limpando, vai lavando o nosso interior de tudo aquilo que é mal, daquilo que é impuro, e nós passamos a obedecer o nosso Deus, e nós passamos novamente a ser imagem e semelhança do Senhor. Então, queridos, é necessário que as palavras do Senhor, ela estejam em nós. O Senhor Jesus Cristo diz que para os judeus que a palavra do Senhor no versículo 38 diz assim: "E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não credes vós." O Senhor Jesus Cristo disse que as palavras do Senhor, do nosso Deus, não permaneciam na vida daquelas pessoas, porque aquelas pessoas não criam de verdade. Queridos, nós precisamos crer e as palavras do Senhor precisam permanecer em nós para que nós tenhamos vida e vida eterna, porque não somente teremos vida com Deus aqui, a vida de Deus dentro de nós quando nós obedecemos, mas também naquele dia, no grande dia, onde o Senhor vai ressuscitar todas as vidas, nós seremos ressuscitados para a vida eterna e não para a morte eterna e não para a condenação eterna. Amém? Então, queridos, vamos a cada dia buscar ouvir a voz de Deus, ter a vida de Deus em nós, obedecer ao nosso Deus, as palavras dele estar dentro de nós, fazer parte da nossa vida, parte do nosso viver, do nosso modo de vida, da maneira com que nós falamos, com as coisas que nós pensamos, aquilo que nós almejamos, tudo que há na nossa vida, vem estar alinhada com a vontade de Deus, com a palavra dele esteja guardada do nosso coração para viver, para cumprir, para obedecer ao nosso Deus, para que no grande dia nós sejamos ressuscitados. O Senhor vai ressuscitar os mortos, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, mas que a palavra do nosso Deus esteja em nossas vidas, trazendo vida, que nós tenhamos vida de Deus dentro de nós, que nós tenhamos as palavras de vida eterna dentro de nós, e que esta palavra não só esteja em nós, mas que nós estejamos levando vida, levando a luz de Deus a outras vidas, para que muitas vidas que estão nas trevas, assim como nós estivemos, muitos de nós estivemos um dia, e a luz da palavra chegou até nós, e a vida de Deus veio para nós, veio para dentro de nós, o Senhor nos deu vida, assim que outras vidas também que estão na escuridão, que estão em trevas, também possam ser, né, iluminados pela palavra de Deus, possam receber em si a vida de Deus, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela diz: vós sois a luz do mundo, a luz do Senhor nesse mundo. Então nós precisamos, amados,
ter as palavras do Senhor em nós, sermos iluminados pela palavra de Deus e iluminar outras vidas também, levar este mundo que está em trevas, palavras do Senhor, as palavras de vida eterna, as palavras que produz vida de Deus, que produz salvação, que produz arrependimento, que traz cura para a alma, para o espírito e que traz vida, vida de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.